E para garantir a transparência e permitir que advogados e partes se preparem, o Supremo Tribunal Federal já divulgou a pauta de julgamentos deste primeiro semestre de 2021. Questões como arrecadação de impostos, liberdade de expressão e trânsito estão entre os destaques. E nesta semana, os ministros devem analisar um caso que envolve o direito ao esquecimento. Acompanhe agora na reportagem de Evne Araújo. Na primeira sessão plenária do ano, os ministros do Supremo devem julgar o pedido de familiares da vítima de um crime de grande repercussão nos anos de 1950 no Rio de Janeiro. Os parentes pedem indenização por danos morais, com base no direito ao esquecimento. Uma emissora usou o caso como tema de um programa de televisão. Em 2017, o relator, ministro Dias Toffoli, promoveu audiência pública e o STF reconheceu a repercussão geral do tema. É um caso que chega com uma causa concreta, mas ao se dar repercussão geral, as senhoras e os senhores sabem, isso passa a ser algo que terá, com a decisão do Supremo, uma dimensão geral para indicar a todo o judiciário qual é essa orientação sobre o aspecto constitucional. Também em fevereiro está previsto o julgamento de duas ações sobre a lei seca. Na primeira, a Associação Brasileira de Restaurantes e Empresas de Entretenimento questiona a competência de agentes de trânsito para atestar embriaguez ao volante. Na segunda, a proibição da venda de bebidas alcoólicas nas rodovias federais. A associação alega que a regra ofende o princípio da isonomia, o direito de propriedade e a liberdade do exercício profissional. Toda a técnica de discussão do Supremo Tribunal Federal se fundará, primeiro, na técnica da ponderação de bens e valores, abstratamente em rota de colisão, e o que será determinante para o Supremo Tribunal Federal, penso eu, são exatamente os estudos empíricos, a base empírica, em termos de causa e efeito que o consumo de bebida alcoólica gera no âmbito da segurança. Ainda está prevista na pauta do mês a continuidade do julgamento do recurso do presidente Jair Bolsonaro contra a decisão do ministro Celso de Mello, que determinou o depoimento presencial no inquérito em que o ex-ministro da Justiça, Sérgio Moro, o acusa de interferir politicamente na Polícia Federal. Antes de se aposentar, Celso de Mello manteve o entendimento de que a possibilidade de prestar depoimento por escrito vale somente nos casos em que chefes dos poderes são testemunhas ou vítimas, e não quando são investigados ou réus. O presidente da República, que também é súdito das leis, como qualquer outro cidadão deste país, não dispõe, entendo eu, quando figurar como pessoa sob investigação criminal, de benefícios derogatórios do direito comum. Nem mesmo o chefe do Poder Executivo da União está acima da autoridade da Constituição e das leis da República. No mês de março, o plenário deve julgar outro recurso, desta vez contra parte do Código Penal que estende a pena prevista para falsificação de remédios a quem importar, vender ou entregar a outras pessoas medicamentos sem registro da Agência Nacional de Vigilância Sanitária. Também está pautada a ação contra a lei do Estado da Bahia, que proíbe a publicidade dirigida a crianças sobre alimentos e bebidas pobres em nutrientes e com alto teor de açúcar, gorduras saturadas e sódio. Que estaria o governo da Bahia legislando sobre propaganda comercial, que seria uma competência da União, não do governo. Muito embora, como colocamos, existe uma divergência e outras entidades estão questionando isso, que não se trata de simples propaganda comercial. Nós estamos dizendo da proteção à infância, proteção à saúde de crianças e adolescentes. Jogos de azar é um dos principais assuntos da pauta de abril. O Ministério Público do Rio Grande do Sul questiona a sentença da Justiça Estadual que decidiu que essa prática não deve ser considerada contravenção penal. O relator é o ministro Luiz Fux. O Supremo também vai julgar a ação sobre a legalidade de lei que permitiu o contrato de parceria entre profissionais da beleza e salões. Pela norma, esses trabalhadores passam a atuar como autônomos ou microempreendedores. A Confederação Nacional dos Trabalhadores em Turismo e Hospitalidade alega que a norma resulta em perdas de direitos trabalhistas.
No mês de maio, vai ser a vez do plenário do STF discutir educação. Os ministros devem julgar o dever do governo de assegurar o acesso à creche e à pré-escola a crianças de 0 a 5 anos. No tema saúde, está prevista a ação em que trabalhadores do setor contestam lei que liberou fabricação e venda de medicamentos para emagrecer. Segundo o pedido, os efeitos colaterais desses remédios são amplamente conhecidos e a autorização do consumo coloca em risco garantias constitucionais à saúde. E em junho, a Corte debate a responsabilidade civil do Estado em relação a profissionais da imprensa feridos pela polícia em situação de tumulto durante cobertura jornalística. Um repórter fotográfico foi atingido no olho esquerdo por uma bala de borracha disparada pela Polícia Militar de São Paulo, enquanto cobria um protesto de professores em maio de 2000. O Tribunal de Justiça do Estado negou indenização por danos morais a ele.